Bom, esse vídeo aqui é para comentar um pouquinho de uma polêmica que aconteceu esses dias no mundo dos quadrinhos envolvendo brasileiros. Na verdade, um brasileiro, né? Mas eu queria puxar um pouco, passar a notícia e puxar um pouco de alguma reflexão a respeito desse caso. Existe um desenhista brasileiro chamado Joe Bennett, que é Benedito José Nascimento. Ele nasceu no Belém do Pará, é um desenhista brasileiro com uma carreira enorme e cheia de boas coisas na carreira. Seu histórico diz que ele é autodidata, ou seja, ele aprendeu a desenhar sozinho, depois elaborou a sua técnica, obviamente, e com o tempo ele conseguiu conquistar o seu espaço e trabalhar na Marvel com grandes personagens. Na Marvel ele trabalhou com Vingadores, com Homem-Aranha, com Namor, com Elektra e, mais recentemente, Hulk. Ele desenhou, inclusive, para o Alan Moore, que é um dos maiores roteiristas, uma das lendas dos quadrinhos, na série Supremo. Só que aconteceram algumas coisas recentemente, né, que chamaram a atenção não só de fãs brasileiros, mas também da comunidade internacional de fãs e dos empregadores do Bennett, no caso, na Marvel, onde ele estava agora. Acontece que, né, desde 2018, com essa fatídica eleição do presidente, né, atual do Brasil, que é o Bolsonaro, a gente está tendo muitas revelações de pessoas que ainda hoje são apoiadoras do presidente Bolsonaro, por mais que ele já tenha cometido inúmeras falcatruas, casos de corrupção, toda a questão das vacinas, sabotagem da pandemia, e mesmo assim ainda hoje existem pessoas que apoiam esse presidente no governo, e principalmente na área artística e também na área de quadrinhos, infelizmente. A gente tem inúmeros exemplos, infelizmente, para citar aqui no Brasil, e o Joe Bennett era um deles. Ou é ainda, não sei. E isso se soma a algumas polêmicas que ele tem se envolvido nos últimos anos, que acabaram virando notícia em alguns momentos, tá? Não é coisa só de 2021. Então vamos lá, eu tenho o histórico dele aqui, mas principalmente eu vou puxar aqui uma matéria que o Jameson, fez, que resumiu bastante o que tem acontecido. O Bennett, primeiro, ele é um conhecido apoiador do Jair Bolsonaro, tá? Ele é um cara que acredita nas pautas de direita, o que até aí tudo bem, não tem problema, mas o problema é apoiar o Bolsonaro, né? Com toda certeza, principalmente para quem é um artista, principalmente para quem trabalha com arte, porque o Bolsonaro, a direita do Bolsonaro em especial, é uma classe que despreza a arte em todas as suas formas, e a gente tem ainda artistas que veneram esse político ou que, né, se prestam a homenagear esse político. E aí, em 2019, aconteceu um caso no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, numa transmissão ao vivo que o jornalista Glenn Greenwald, que na época trabalhava para o Intercept, ele brigou com um jornalista, parece chamado Augusto Nunes, da Veja. E, aparentemente, o Augusto Nunes agrediu o Glenn durante a transmissão, e o Joe Bennett ele fez uma postagem no Facebook dizendo que esse tapa foi meu também, devia ter dado um soco. Muita gente levou, né, em consideração a questão de que o Glenn era um representante da esquerda no momento e que o Joe Bennett estava incentivando a agressão a um adversário político, digamos assim. Muita gente também levou para a questão de que o Glenn é um homem gay e também alguns levaram em consideração uma suposta homofobia nesse caso. E isso pegou muito mal, tá? Isso foi em 2019, eu vou falar de alguns casos mais antigos, mas esse foi um dos casos mais recentes, isso foi em 2019, isso pegou bem mal. O Bennett já trabalhava no Hulk, na Marvel, e isso pegou tão mal que fez ele postar uma mensagem de retratação no Facebook dele. Ele se desculpou e tudo mais, mas esse pedido de desculpas não tá mais online. Ele prometeu, né, que ia mudar ou repensar suas atitudes, mas isso passou e esse pedido de desculpas não está mais disponível para todo mundo ver. E aí a gente tem um outro caso mais recente ainda, que é de fevereiro de 2021, na revista Imortal Hulk número 43. Aparece um cenário de uma joalheria, né, chamada Cronenberg's Jewelry, ou Joias do Cronenberg, como está escrito aqui no Jamesons. E da forma como foi desenhado, parece que dá a entender que em vez de estar escrito Jewelry, né, que é joia, ou joalheria, está escrito Jewer, que é um nome supostamente pejorativo para os judeus. E aí, para completar, tem a estrela de Davi no desenho também, que é um símbolo ligado ao judaísmo. Isso não pegou nada bem, porque foi associado a estereótipos de judeus, né? Muita gente puxou o lado supostamente antissemita do desenho, e isso também não pegou nada bem, e a Marvel foi lá e nas edições digitais do Imortal Hulk 43 isso foi removido. Novamente, o Bennett foi lá, ele emitiu um pedido de desculpas, o pedido de desculpas está aqui printado na tela, para quem quiser ler, e dizendo que foi uma infeliz coincidência que aconteceu. Beleza.
Tem um outro caso que é supostamente, bem supostamente mesmo, o Jameson até chamou a atenção que pode ser uma montagem, que existe um print do Instagram de uma capa que o Bennett postou. Esse post realmente existe no Instagram dele, que é uma capa da mulher Hulk, toda musculosa, prima do Hulk, né? E alguém faz uma piadinha transfóbica nos comentários. Alguém, né, um aleatório, comenta que ele é que essa figura que tá na imagem, que é a mulher Hulk, na verdade é o filho trans e zangado do Hulk. E aí, supostamente, o perfil do Bennett responde com emojis de risada. Só que esse print está com um nome diferente da arroba do Bennett. A gente não tem como confirmar de fato se foi ele que fez isso, ou se isso é uma montagem, ou se ele simplesmente mudou essa arroba de quando esse print foi feito até hoje, né? E aí a gente chega ao caso mais atual, que na verdade é passado, né? Em 2017, bem antes da eleição, inclusive o Bolsonaro já estava ganhando apoio e destaque e tudo mais, o Bennett fez um desenho e postou no Facebook dele, escrito: "Força, meu capitão, o Brasil precisa de ti". E é o Bolsonaro sentado num cavalo, pegando fogo, com uma armadura imperialista, totalmente imperialista, uma capa de vermelho e tal, e os seus adversários espalhados no chão pelo cenário, representados como ratos. Tirando o Temer, que inclusive é curioso, né? Porque o Temer acabou de salvar o rabo do Bolsonaro agora. Mas o Temer está representado como um vampiro, também como um inimigo do Bolsonaro nessa imagem, e a gente tem outros adversários políticos. A gente tem o Lula, a Dilma, se eu não me engano tem o Renan Calheiros aqui também, ou algo do tipo. Eu tenho que confirmar essa informação, porque os outros personagens não são tão reconhecidos, e eles estão representados como ratos. Esse desenho é bem antigo, muitos brasileiros já tinham visto, só que pegou mal, os leitores norte-americanos descobriram agora, e pegou muito, muito, muito mal, principalmente na comunidade judaica, porque ratos, os judeus eram comumente representados como ratos de maneira pejorativa pelo nazismo, né? E a gente tem muito isso em Maus, que é uma publicação documental excelente, que o autor Art Spiegelman conta a história do seu pai, né, durante o Holocausto, durante os campos de concentração, e os judeus lá são representados como ratos, mas de maneira, né, proposital, para deixar a história mais bem ambientada e fazer também uma crítica a essa representação. E isso pegou muito mal, né? Isso eu acho que foi tipo a gota d'água, apesar de ser um desenho antigo, é um desenho que ainda estava no ar, e um desenho que nunca foi retratado, nunca houve um pedido de desculpas oficial. E aí que o caldo estourou. Aí que aconteceu que o Al Ewing, esse rapaz aqui, eu preciso me acertar, esse rapaz aqui, ele é o escritor da Marvel, do Imortal Hulk e de outros títulos, Jane Foster e tudo mais. Ele é um escritor excelente, ele é muito prolífico, tem muito talento, e ele é um cara que é conhecido por ser um cara progressista e tudo mais. Só que ele trabalhava com Bennett, ele trabalhou com Bennett durante 50 edições do Imortal Hulk, e muita gente se questionava por quê e por que ele nunca falava nada. E aí ele finalmente, depois que esse desenho veio à tona, agora que o Imortal Hulk acabou nos Estados Unidos, vai acabar aqui no Brasil em breve, ele fez uma thread imensa no Twitter, falando desse desenho especialmente, e condenando as atitudes do Bennett, e falando, em resumo, eu não vou traduzir a thread inteira aqui, mas ele condenou, né, o comportamento do Bennett, condenou a arte, porque a arte realmente foi extremamente desrespeitosa, e, para completar, ele fez uma doação para um instituto, né, com causas sociais, para poder fazer mais do que falar, né? Simplesmente fazer mais do que falar. Ou seja, o cara que nem errou de fato, porque só estava trabalhando com o cara, fez mais do que o próprio Bennett. E aí ele fala que acabou o Immortal Hulk e ele não iria voltar a trabalhar mais com Joe Bennett, pediu desculpas e sumiu da internet desde então. Isso foi em 2 de setembro, tá? Isso foi em 2 de setembro, e aí na semana seguinte saiu a notícia de que a Marvel estava rompendo laços oficialmente com Joe Bennett. Ela fechou o contrato, encerrou o contrato com o cara, disse que não ia trabalhar mais com ele, não deu um motivo oficial para isso, mas inclusive removeu o Bennett de um futuro projeto que está para ser lançado, que é o Timeless, que é essa revista aqui, que é uma revista super importante, inclusive ela ia lançar a nova versão do universo Marvel, ia trazer coisas sobre o Kang, etc. E falou que o Bennett não ia trabalhar em nenhum outro projeto futuro
da Marvel. Obviamente por conta de toda a repercussão que isso tomou e por conta, né, de serem casos repetidos e etc, etc. E aí foi isso que aconteceu até então. Lembrando que o Bennett trabalha com a Marvel desde 1994, ou seja, muito tempo. E por conta de tudo isso que aconteceu, chegou num momento insustentável. E esse foi o grande acontecimento lamentável dos quadrinhos nesse início de setembro, dos quadrinhos ocidentais, pelo menos. E eu tô aqui para passar essa notícia para falar assim, é complicado, porque são claramente atitudes ruins. Ele pediu desculpas em duas, mas dá para notar que foram desculpas que não trouxeram mudanças reais, porque, por exemplo, esse desenho do Bolsonaro, né, matando os ratos, os oponentes políticos, não houve um pedido de desculpas até agora. Ele simplesmente, você vê o Facebook dele, ele privou todos os posts mais recentes. O último post que está público lá agora é de 2016, possivelmente aí depois da própria demissão. E não dá para dizer que houve uma mudança real de postura, ou uma coisa que possa ser levada em consideração como ele sendo uma nova pessoa perante a sociedade. E é importante a gente entender que, assim, ninguém fica feliz, ninguém tá aqui querendo que as pessoas percam seus empregos, seus trabalhos e acabem com as suas histórias, jornadas artísticas. É óbvio, o Bennett, ele é um cara que tem uma carreira incrível, tem muitos fãs válidos. Ele ganhou o Eisner agora por conta do Immortal Hulk. E, pô, é óbvio que quando você vê, cara, é um brasileiro ganhando um prêmio internacional, o prêmio internacional mais importante dos quadrinhos, né? Então, e é um brasileiro, sabe, de fora do eixo de Rio e São Paulo. É um cara que não mora no Sudeste, que não foi criado no Sudeste ou no Sul do país, e mesmo assim foi lá e conseguiu, angariou a sua carreira, conseguiu seu respeito, conseguiu, sabe, trabalhou nos principais heróis da Marvel, tem uma história grande para contar, mas coloca tudo a perder quando tem certos comportamentos que hoje em dia não são mais aceitáveis em sociedade, né? Você, independente de sua posição política, sendo de esquerda ou direita, tem coisas que não são mais aceitáveis. Uma delas é continuar apoiando o Bolsonaro, né? Porque já extrapola qualquer limite de bom senso e, como eu disse, especialmente um artista, né, da classe artística, porque é ainda pior nesse caso, porque a arte é desprezada por essa gente. E é muito complicado porque, ao mesmo tempo que você não quer que as pessoas, né, percam seus empregos, suas carreiras, seus trabalhos, você sabe que certas coisas precisam ser responsabilizadas, né? As ações precisam ser responsabilizadas. Por mais que ele, claro, pode chegar lá na frente e mudar e retomar, né, o prestígio que ele tem, com toda certeza. Isso é aberto a todo mundo. Mas a gente também, por outro lado, a gente também tem que enxergar que cancelamentos não existem. Especialmente se você tem, né, uma vasta parte de pessoas que ainda te apoiam, e muita gente continua apoiando ele normalmente. É muito provável, não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei se ele vai dar uma pausa na carreira, ou se ele vai continuar desenhando em outro lugar, mas tem aí editoras e empresas que, né, estão posicionadas ao lado da extrema-direita, ao lado né, desse lado político, digamos assim, extremamente problemático. Então tem essa chance também dele continuar nessa e continuar trabalhando e acabar indo trabalhando com essa gente, né? Então é muito complicado porque ao mesmo tempo você tem que acreditar que as pessoas mudam, mas ao mesmo tempo você tem que, né, responsabilizar alguns atos, né? Então, por mais que você dê a chance, ele já acumulou muitas coisas e muitas coisas que não passaram despercebidas de muita gente. Então, tipo, a gente tem outros casos no Brasil de quadrinistas, principalmente. A gente tem o autor do Doutrinador, que é o Luciano Cunha. Ele é um cara que no final de 2019 ele rompeu com a editora dele, que é a editora Guará, por questões políticas, né? Ele reviveu um desenho, inclusive, do ex-presidente Lula sendo socado quando ele foi solto, e isso gerou uma polêmica enorme, e a editora Guará rompeu com ele, com o personagem dele, que é o Doutrinador, que antes caçava políticos, né, e agora está caçando vírus chineses na China, né? Uma coisa ridícula e extremamente fantasiosa. E assim,
O próprio Cunha usa esse desenho dele, de socando Lula, como um suposto exemplo de na época que esse desenho foi feito, em 2014, muita gente concordou. De fato, muita gente concordou, porque em 2014 o nosso cenário era outro, muita gente acreditava em Operação Lava Jato, muita gente não enxergava o real problema que estava acontecendo no Brasil já desde aquela época. Então, assim, o desenho é o Doutrinador Socando Lula, tá? Esse desenho aqui. Então, assim, parece que não entra na cabeça da pessoa, a pessoa quer se enganar, de que as pessoas mudam e evoluem, né? Eu tenho plena certeza que muita gente que viu aquele desenho, que bateu palmo para aquele desenho, hoje em dia, que tem uma oposição mais voltada para a esquerda, ou sei lá, entende a situação real da questão do Lula, ter sido solto e absolvido de fato das acusações, a pessoa não entende que a pessoa pode mudar de opinião e pode enxergar de uma outra forma o mundo, principalmente o mundo político como ele é hoje, né? Então é a mesma questão do Bennett. A gente quer um brasileiro de destaque lá fora, a gente fica feliz, é óbvio que a gente fica feliz quando um brasileiro ganha um prêmio internacional de reconhecimento, mas ao mesmo tempo não dá para passar a mão na cabeça de coisas como essa, né? Essa caricatura que foi feita em 2017, nem é de agora, e agora varou o mundo pelos fãs norte-americanos que condenaram a situação e que não foi feito um pedido de desculpas ainda. Eu tô gravando esse vídeo aqui no final de domingo, dia 12 de setembro, e eu não vi ainda um pedido público de desculpas por toda essa questão e um compromisso de mudar por parte do Joe Bennett, né? Então a gente continua esperando ver se isso vai acontecer de fato. A carreira na Marvel dele, ele já perdeu. Se ele vai voltar a desenhar para a Marvel algum dia, não sei. E para DC também, ele já desenhou para DC, tá? Não sei se um dia ele também possa voltar a desenhar para DC. Pode acontecer, não sei. O futuro, a pessoa pode ajudar a tentar construir um futuro melhor para ela mesma e para a visão dela, para a visão que as pessoas têm dela perante a sociedade. É isso, esse vídeo ficou muito cabeça, esse vídeo ficou muito grande, eu precisava passar todo esse caso e explicar e passar a notícia e falar que é isso, as coisas são o que são, e a gente espera que as coisas melhorem, e a gente espera que os artistas desse Brasil que ainda apoiam aquela coisa que está na cadeira da presidência vejam a besteira que estão fazendo, sabe, a tempo. Que, assim, já não dá mais tempo, né? Tipo, já são 2 anos com esse cara no governo, 2 não, 3 anos já, depois de toda essa pandemia, sabe? Depois de tudo que o presidente fez, depois de tudo que essa direita que está no poder fez, já é indefensável você continuar apoiando esse tipo de gente hoje em dia. Já é indefensável. Mas se amanhã ou depois a pessoa se arrepender e começar a fazer pelo certo, tenho certeza que vai ter gente tentando ouvir essa situação, né? Mas já é extremamente condenável continuar nesse posicionamento, nesse comportamento, entendeu? É isso. Desculpa pelo vídeo mais pesado dessa vez, mas foi necessário gravar. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.